Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando para mais uma edição do podcast, esse espaço nas redes sociais que tem como principal objetivo conhecer mentes brilhantes, saber o que elas pensam, o que elas dizem. E hoje, claro, duas mentes brilhantes que já eu vou apresentar para vocês. Antes, eu quero falar dos nossos patrocinadores, aqueles que a partir de hoje estão apoiando este espaço, do Britador Dalhoz, que tem tradição e credibilidade, atua com responsabilidade socioambiental, atua com muita tecnologia, pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais. É com Britador Dalhoz, nossa pedra é a alma da sua obra. Também Lindelli Atacado e Varejo, tudo para proporcionar a você e a sua casa, o seu lar, muito conforto. Acesse Lindelli_Atacado e conheça toda a nossa linha de produtos. E se você preferir, pode visitar a Lindelli, ali na chegada em Vitorino, estado do Paraná. Também da Embreagens Aguicop, que tem inovação e tecnologia em processos que acompanham novas demandas automotivas. A missão da Aguicop é cuidar cada detalhe técnico, proporcionando tranquilidade e confiança ao dirigir. Há 30 anos, a Aguicop é a grande especialista em embreagens. E também Bela Forma, que no final do nosso podcast presenteia as nossas mentes brilhantes com um kit especial de produtos. E hoje estou recebendo aqui duas mentes brilhantes, maravilhosas. A Andressa Nichetti, que é da dupla E Daí, e também a Gisele Gottreck, que sobrenome bonito, né? E a Gi, ela está bem acompanhada. Você pode apresentar a Isis para nós, por favor, como início de tudo isso? Ela está aí. Já chega, para quem não sabe, a minha neta Isis. Ela está por aí já nos ouvindo nesse podcast Mentes Brilhantes. Está vindo ao mundo aí no próximo mês a dona Isis, que já está participando com a mãe de todas as atividades possíveis. Isso é maravilhoso. Bem-vinda, Isis, bem-vinda. Vamos começar então fazendo o seguinte. Você faz, Andressa, uma breve apresentação. Quem é, afinal, a Andressa e o que ela faz? Bom, a Andressa, ela é mãe, esposa, empresária. Eu sou dona da Quitanda do Cereal, que é um empório de produtos naturais, né? E junto com a Gi, então, nós temos alguns empreendimentos que a gente faz, né? Escola de aulas particulares, empresa de locação de brinquedos infantis e o nosso Instagram também. Vou deixar ela apresentar essa parte. Vocês viram que na primeira fala ela começou dizendo que ela é mãe. Olha como é importante isso para ela, né? É o principal papel hoje que você desempenha, né? Muito bom. E a Gisele? Eu sou mãe também, né? Mãe da dona Isis, que logo chega ao mundo, esposa do Alexandre, empresária. Trabalho como professora já há alguns anos de redação. Então, junto com a Andressa, nós temos uma escola, o Amo Redação e o Amo Matemática, aulas particulares. Temos também a Brinca Mais, que é uma empresa de locação de brinquedos infantis. Temos a Dupla, que também virou um negócio, né? A Dupla Daí, o nosso perfil de influenciadoras digitais na internet, no Instagram em específico, e que aos poucos foi começando por uma brincadeira e aos poucos virou também uma forma rentável de negócio. Então hoje nós temos também o Dupla Daí. Além de tudo, nós somos amigas, né? Óbvio, senão não daria certo, acho que não funcionaria. Verdade. Eu sou afilhada, sou Dinda da Ayla e ela é Dinda da Isis, que vem aí ao mundo. Será que são parceiras as meninas, né? Uma comadre da outra. Isso é maravilhoso. Vai ser Dinda para cá, Dinda para lá. Verdade. E, bom, lá na escola, uma mente brilhante cuida dos números e a outra cuida das letras, é isso? Isso, eu sou formada, esqueci de comentar antes, mas eu sou formada em licenciatura em matemática pela UTFPR aqui de Pato Branco. Me formei em 2016. Meu Deus, sou muito bem com datas. Já faz 9 anos. Em 2012, me formei em 2016. E a gente iniciou com a escola no ano de 2021. Gente, data, eu sou boa com número, mas data pra mim é terrível. Mas data é número também. Pois é, aí que tá, né? Eu sou boa com conta.
Nós começamos a escola, a Gi já tinha, né, a escola de aulas particulares de redação. E aí, em um encontro, nada despretensioso, encontro quase que casual. Sim. Saiu a ideia da parceria. Foi um encontro marcado lá em casa, pelo Alexandre e pelo Luan. E aí a gente começou a conversar. E no ano seguinte, assim, dentro de um mês, a gente já abriu a escola, colocamos o espaço, né? Que maravilha. Gi, foi bom essa parceria? Como era o Amo Redação antes de juntar-se ao Amo Matemática? Óbvio que foi bom, né? Foi bom. Foi bom, foi muito bom. Eu falo que cresceu, né? A escola cresceu como um todo. Antes, a escola ela era um espaço na casa dos meus pais, né? Era um espaço que me fez iniciar, então eu sou muito grata a isso, né? Porque se eles não tivessem cedido a sala da casa deles, não teria começado, então foi um espaço muito importante. Mas quando a gente se conheceu, até eu falei para a Andressa que eu não acreditava que seria possível que a gente pudesse abrir, porque eu não conhecia a Andressa não me conhecia. De repente ela falou, vamos fazer. Então a gente achou uma sala, juntou tudo que tinha, né? Então foi muito... A gente fala que a gente é muito na cara e na coragem, porque ela pegou o dinheiro dela, eu peguei o meu dinheiro, a gente juntou, montou as salas, foi crescendo. E hoje Pintamos parede, quebramos parede, fizemos de tudo um pouco. E hoje a escola cresceu muito, tem crescido muito ao longo dos anos, graças a dessa vontade que a gente tem de não ter medo de colocar a cara a tapa e de fazer as coisas acontecerem. Então foi muito boa essa parceria, com certeza. O que nós estamos percebendo na nossa região e no Brasil, é uma realidade, que cada vez mais cedo os jovens se tornam empreendedores, se tornam donos dos seus negócios. E como os jovens têm uma energia maravilhosa, mesmo errando de vez em quando, que faz parte do processo de aprendizagem, eles conseguem excelentes resultados em seus empreendimentos. Quantos alunos tem a escola? É sazonal? Nesse período do início do ano, né, a gente sempre tem alguns contratos renovados, né, do ano passado, que já deixam a matrícula feita, né, já fazem a rematrícula no final do ano ainda, mas ele é um período que a escola ainda tá aumentando, né, a quantidade de alunos. Sempre a maior quantidade de alunos é ali em torno de maio, né, abril, maio, né. A gente passa de 100 alunos, né, na escola, sendo atendidos tanto de forma individual como em formato de turma, né, depende muito do objetivo do aluno. Eu acredito que a gente chega a quase 200, né, porque ano passado, por exemplo, eu atendi quase 100. Então, somando ali, acho que a gente chega próximo de 200 alunos ano. É um número significativo. Claro que a matemática soma muito na aprovação na hora do vestibular, que é um principal público de vocês. Como que é trabalhar a redação? E redação é o gargalo do estudante. É lá que, às vezes, ele tem a maior dificuldade de fazer uma média para ser aprovado no vestibular. Pode contar alguns episódios de estudantes que saíram vitoriosos graças a essa orientação lá na escola de vocês? Em tempos de redes sociais, né, é muito difícil fazer com que os alunos escrevam e tenham vontade de sentar, escrever e pensar por si próprios, porque na internet vem tudo muito pronto, tudo muito moldado, né? Você escreve qualquer coisa ali e já recebe uma resposta, um texto pronto, enfim. Então, o principal desafio é, de fato, fazer com que eles pensem por conta própria e consigam ter senso crítico, formular suas próprias ideias, ter opiniões sobre os assuntos e não apenas, né, receber e engolir tudo que eles recebem na internet de uma forma automática. Então, é um processo aí que a gente tem cada vez mais com os jovens, né? Eu e a Andressa temos vivenciado de desafios, assim, porque realmente a geração, a gente acompanha de geração em geração, já 7, 8 anos que a gente atua com escolas, a gente percebe essa mudança geracional que vai trazer grandes impactos e mudanças ainda no futuro. Alguns alunos já formados nos respectivos cursos que foram aprovados graças à orientação da escola de vocês. Algum caso específico que você queira compartilhar? Não precisa citar nome de estudante. Alguém que estava há algum tempo tentando ser aprovado no vestibular, de repente, com a orientação de vocês, ele atinge esse objetivo. Esse ano, né? Esse ano aconteceu que o Vinícius, né? O Vinícius, se estiver aí ouvindo, após alguns anos, assim, de persistência mesmo, eu falo que quando você deseja muito algo, você tem que ter muita força de vontade para persistir e continuar. Então, ele foi aluno há 3 anos,
E há 3 anos ele já vinha tentando o curso de medicina, que é o tão concorrido, tão sonhado, tão almejado. E nesse ano ele conseguiu numa universidade pública, que é extremamente difícil, apesar de as pessoas acharem que já facilitou bastante, que se tornou mais fácil, mas ainda é muito concorrido. E esse ano ele foi aprovado em medicina na UniOeste, então já inicia sua trajetória acadêmica e é muito legal saber que a gente participou de alguma forma disso. Dentro da escola, Andressa, você percebe que o maior desafio está com as letras, na hora da aprovação no vestibular, ou com os números? Acredito que seja uma somatória, né? A gente parar para analisar que, assim, a prova ela é uma junção, né, de diversas áreas. Mas uma coisa eu posso afirmar com toda certeza, que as 2 principais áreas são matemática e redação. A gente comenta, né, não desprezando nem diminuindo as outras áreas, né, todas são importantes. Mas a gente tem uma área, vamos falar do Enem, né, que todo mundo conhece, Sim. todo mundo sabe como que funciona. No Enem tem uma área que é matemática e suas tecnologias e outra área que é redação. E as demais disciplinas, elas se alocam juntas, né? Então você tem 45 questões de matemática e você tem uma redação para ser escrita, né? Então, sim, são as 2 áreas fundamentais que os alunos precisam se destacar, principalmente quando a gente fala de cursos muito concorridos, né? Como a medicina. Como a medicina, né? O vestibular é o mesmo, né? Exceto aqueles que têm as áreas específicas, né? Mas a diferença de você ter uma aprovação em medicina é que você precisa errar quase nada, né? Você tem que acertar a maioria das questões. Então, são 2 áreas amplas, né? Que a gente consegue atingir uma nota boa se você estudar e focar. Claro que não esquecendo das outras, né? Mas são 2 áreas grandes aí e bem importantes na aprovação. Verdade. Você que é estudante, que está acompanhando aqui o nosso espaço, as professoras falaram de uma palavra muito interessante que deve fazer parte do teu comportamento, dos teus objetivos, que se chama persistência. É querer de verdade. Se você quer de verdade, se você tem objetivos grandes, se você tem sonhos maravilhosos, não perca de vista nunca esses objetivos. Persista. E uma coisa muito interessante, ninguém mesmo atinge o sucesso sozinho. Você precisa de ajuda. Não tenha vergonha de admitir que em algumas coisas você não é bom, que você não é boa. Chame essas meninas maravilhosas aí para ajudá-lo nos seus objetivos, para ajudá-la a realizar os seus sonhos de passar com folga, quem sabe, em primeiro lugar, no vestibular, para fazer o curso na faculdade que você deseja. Da onde é que... vocês falaram lá do surgimento da ideia da dupla, daí, mas afinal, o que vocês fazem em dupla lá nas redes sociais? Eu quero conhecer um pouco esse trabalho aí. Tudo. Que parece que é uma coisa que não é bem um trabalho, é uma animação, é uma diversão, né? Ou não? Era. Essa semana mesmo a gente estava refletindo sobre isso, né? Que se tornou um negócio. Isso. No início, assim, faz tempo que a gente tava com a ideia, assim, de vamos criar um Insta, vamos criar um Insta. E aí tinha um quezinho de vergonha, assim, mas o que as pessoas vão falar das coisas que a gente vai postar? Porque, será que a gente vai fazer isso? Porque, não sei, enfim, aquela vergonha, né? E aí teve um dia que a gente falou, não, vamos criar. Eu criei. Deixei lá. É verdade, foi criado, né? A gente criou e deixou, a gente não postou nada, só... Vamos deixar salvo o nome, né? Se um dia a gente quiser usar. Ela seguiu aquela máxima que diz que feito é melhor que perfeito. É por aí? Começamos ali, deixamos o perfil sem nada, só com o nome. Nome ali. E até que um dia uma amiga nossa falou assim, meninas, vocês têm que fazer, vocês estão sempre juntas e tal. E a gente falou assim, tá, vamos lá. Mas o mais engraçado é que essa amiga... A gente nunca tinha comentado isso com ninguém, né? Sim. Acho que não sei nem se o Alexandre e o Luan sabiam dessa nossa ideia do Insta e tal lá no começo. E essa nossa amiga, ela falou assim, ela falou que a gente deveria criar o Insta e ela colocou @dupla_daí. E eu juro, gente, que nós nunca tínhamos falado pra ela. Na hora eu chamei a Gi e falei, você comentou com ela da nossa ideia? A Gi falou, não. Eu falei, nem eu. E aí a gente falou assim, é um sinal que a gente deve continuar ali. Porque ela acertou no nome. Ela falou o nome, ela não tinha nem ideia que era nosso nome. Então a nossa produção vai colocar aí o endereço para quem quer conhecer, seguir as meninas
lá no Instagram, está ali embaixo aí, é só você clicar ali e seguir. E do que vocês falam lá, afinal? A gente começou falando, né, de falar que a gente começou muito numa brincadeira, porque de fato era, né? Postando coisas do nosso dia a dia, coisas engraçadas. A gente treinava muito, né? Não que hoje a gente não treine, mas a gente treinava bastante na academia, então a gente postava os nossos treinos, a nossa rotina fitness, tudo, enfim, tudo ali. E por um ano, assim, foi, sem muita regra, sem muita cobrança, foi crescendo, né? E acho que a gente chegou ali a uns 2.000 seguidores, né? Acho que de uma forma bem com os nossos amigos, pessoas que conheciam, enfim. E aí, no último ano, acho que já vai fazer um ano, né? A gente surgiu a primeira parceria, assim, uma empresa que nos procurou, inclusive, é a nossa empresa parceira de mais longa data aí, né? Nos procurou e falou assim, ó... A gente, pode falar o nome da empresa? Posso falar? Vou falar, Farmácia Salute aí. Pode falar. É a nossa parceira já há 9 meses, a gente já tem um contrato fechado e agora temos um contrato para mais 6 meses, então, de fato, foi a primeira empresa, assim, que comprou, eu acho, de verdade, assim, a nossa ideia e que nos incentivou, né? Teve outras. Teve outras, mas sério, assim, acho mas eram coisas mais pontuais, isso, né? Isso. E agora, então, vocês se divertem e ainda ganham dinheiro se divertindo. Importante, necessário, só que agora a gente fala que virou um negócio, porque hoje a gente não passa um dia sem postar, sem deixar de postar, né? Todos os dias o Instagram tem postagem, e todos os dias a gente tenta fazer o máximo possível para que tenha engajamento, para que as pessoas respondam, para que as pessoas perguntem. Então, é um trabalho, assim, que demanda de nós duas, né? Hoje a gente fala muito sobre maternidade, sobre a nossa vida, dividimos um pouco do que é possível do nosso dia a dia. Hoje já temos outras empresas fechadas, a Baby Shop, né, que fechou conosco. Estou pensando que tinha mais uma? Tem. Provavelmente a Gisele Dati. A Gisele Dati, Espaço Dati. nova, Espaço Dati entra semana que vem. A partir da semana que vem, a nossa nova parceira para movimentar aí. Então, a partir da semana que vem, temos novidades do Espaço Dati. E cada vez mais a gente vai surgindo essas oportunidades e a gente vai agarrando, né? A gente agarra tudo. Isso é muito bom, porque também é uma forma de empreender em outros ramos que não lá na escola, né? Mas imagino que vocês estão focando ali em algumas empresas que também se identifiquem com o momento de vocês. Sim. Porque a Andressa é mãe há 5 meses. Quase 5. Quase 5 meses. Como é que é o nome da filha? Ayla. A Ayla. E a Gi está aí se preparando porque a Isis já está chegando. E é nesse assunto agora que eu queria adentrar. Porque também chega um momento na nossa vida onde nós queremos garantir a perpetuidade, queremos deixar a continuidade. Está na Bíblia, crescei e multiplicai-vos. Então é o nosso papel como seres humanos de dar continuidade, de fazer filhos bons para que esse mundo realmente se transforme num local melhor para se viver. Como é ser mãe, afinal, hein, Andressa? Dá para descrever sem se emocionar? Uma montanha russa. De altos e baixos. Mas, assim, na emoção positiva do filho, sempre alto, só que dá muito trabalho, né? Sim. A gente fala bastante sobre isso, né? Eu e a Gi, principalmente, a gente fala assim, a gente brinca bastante, fala, ainda bem que a gente tem uma outra, né? Porque tem momentos, assim, que a gente não sabe nem descrever o que sente. E não só relacionado à maternidade, a tudo, né? Mas a maternidade em específico, ela vem assim para dar um tombo na vida da gente. Todo mundo fala isso, né? Mas eu falo que é um tombo diferente, não é um tombo que a gente sabe como que vai ser, né? Cada dia é uma novidade, cada momento que você passa tem algo que você deixa de lembrança, né? Hoje a Ayla, ela vai para a escola no período da tarde, né? Eu precisei voltar a trabalhar, ela tinha 5 dias. Caramba! Com horários bem reduzidos, né? Mas foi uma questão mesmo de necessidade, né? Empreendedorismo, né, gente? Ao mesmo tempo que é bom, porque nós fizemos os nossos horários. Então, a Gi mesmo esse ano programou os horários dela de acordo com o que ela acredita que vai se encaixar na rotina. Acredita que, né? Vai se encaixar na rotina da Baby Isis, né? E a mesma coisa quando eu precisei voltar, foi pela questão de atendimento aos alunos, né?
eu precisava cumprir os contratos que estavam lá, precisava continuar auxiliando eles, né? Eu fiquei fora uma semana, e aí na segunda, ela nasceu na quarta, na segunda eu já retornei com aula online, e na quarta eu já retornei com aula presencial, né? E aí nesses primeiros meses ali, até final de janeiro, dia 15 de janeiro ali, eu tive bastante auxílio do meu esposo, da minha mãe, da minha sogra, da minha irmã, da Gi, enfim, todo mundo ajudou um pouco, tem dedinho de todo mundo. Isso alivia um pouco. Alivia. E a rede de apoio é essencial, é um item que não pode faltar na mala da maternidade, né, gente? Mas esse é o desafio de todas ou a grande maioria das mulheres que, né, se tornam mães. É o grande desafio. Agora, se você fosse falar de uma das emoções mais importantes, tem uma frase que diz assim: filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabemos? Qual a emoção que é mais positiva em relação à Ayla? Uma emoção? Algo que você sente por ser mãe. Vamos ver se você consegue falar Acho que dessa eu não consigo emoção, descrever sentimento. em uma palavra, assim, em uma frase. Mas eu acho que é uma questão de conexão mesmo, assim. Você se conecta com um ser humano de uma forma que você não imagina que é possível, assim. Eu falo que acordar às 4h30 da manhã dando risada é difícil, né, gente? Você nunca fez isso enquanto não era mãe. Exatamente. E hoje tem várias coisas, em vários pontos da vida da gente tem mudança, né? Mas eu acho que o principal, assim, é trazer leveza, que eu sinto que ela traz bastante leveza para alguns momentos, assim, do dia a dia, né? E eu brinco assim, ela sorri muito, então eu falo que um dos maiores ensinamentos dela, para mim, é sorrir para as coisas mais simples do dia, assim. Então, tudo ela tá feliz. As coisas mais simples ela tá feliz. Então, às vezes a gente tem que E essa felicidade dela contagia você, o pai, enfim, todo o ambiente. Isso. Às vezes a gente fica buscando, né? A gente olha pro dia, a gente fica buscando coisas, assim, buscando sempre mais, e às vezes só basta você olhar para aquilo que você já tem, que é algo tão grandioso já, né? Agradecer aquilo que a gente já tem, acho que é um exercício bem legal para ser feito, né? E eu tô aprendendo a fazer isso com ela. Acho que é o que ela mais tem me ensinado, assim, a olhar para as coisas simples. A Andressa traz aqui um conceito de felicidade. Às vezes nós buscamos longe de nós e até longe das pessoas que estão próximas, ou até longe daquilo que nós já conquistamos, daquilo que nós somos, achando que a felicidade está aqui, acolá, ou inatingível. E às vezes a felicidade nos surpreende porque é num sorriso, num gesto, numa expressão de um bebê, na sua inocência, na sua pureza, que nos faz perceber, nos dá a percepção de que para ser feliz precisa de pouca coisa. Agora, Gisele, como que está esse momento? A perspectiva, ouvindo a Andressa falar sobre a convivência dela com a Ayla, como que você sente tudo isso em relação a Isis? É muito bom, eu falo que eu tenho uma escola, né? Porque eu estou aprendendo um pouco antes, já antevendo algumas coisas, né? Tentando prever, mas a gente nunca sabe, cada mulher vive um contexto diferente. Mas eu e a Andressa temos contextos parecidos, vivemos histórias parecidas, nós duas ajudamos no sustento da casa. Então, no nosso contexto, a gente vive coisas muito semelhantes que eu pego ali para mim, incorporo o que dá certo, o que não dá. Muito provavelmente eu também precisarei voltar a trabalhar muito antes, né? Antes da licença maternidade, enfim. E aí vem muita cobrança. Hoje mesmo a gente falava sobre isso, né? De como muitas vezes existe um julgamento, né? Se você fica em casa, você é julgada por ter escolhido ficar em casa. Se você volta a trabalhar, você é julgada por ter voltado a trabalhar. Então, é um constante... A gente fica num... Eu brinco e falo que eu acho que o que eu mais ouvi, de forma geral, das pessoas, quando eu falei que eu estava colocando a Ayla na escola, foi: que dó! Que dó! Ai, que dó! Ai, que dó! E aí você fica naquela assim... Né? Por quê? Né? Então, é aquela questão que a gente falou, que parece que nunca tá certo. E é aquela questão que a gente fala muito, né? Eu acho que a mulher e a criança, para a criança estar bem, a mãe precisa estar bem.
E se a mãe precisar estar bem trabalhando, no nosso caso ali, muitas vezes, assim, o querer voltar a trabalhar não era só por necessidade também, mas também para se reconhecer, né? Para entender um pouco, voltar, porque a gente fica tão perdida, né? Eu sei que eu não cheguei ainda nessa fase, mas já conversei muito com a Andressa sobre isso, de quem sou eu, né? Quando que a mãe nasce, né? A gente estava escutando um podcast sobre isso essa semana. A criança nasce, mas e a mãe nasce quando? E a mulher, onde que ela tá, né? Então a gente fica tentando buscar, e eu falo muito que não existe certo e errado, existem contextos diferentes, né? É um privilégio poder ficar em casa cuidando dos filhos, mas é um privilégio também ter uma rede de apoio para que você possa voltar a ser você, a querer trabalhar, enfim. Cada uma vive o seu contexto. E nesses julgamentos todos que existem aí, a gente sempre quer o melhor, né? Ninguém tá querendo fazer o pior pro seu filho ou fazer algo ruim, enfim. Agora, essa conversa de vocês me remete a um momento de quando eu e a Rosângela tivemos o Gabriel. Eu lembro até hoje que, logo depois que o Gabriel nasceu, questão de 60 dias aproximadamente, nós fomos fazer uma consulta com o Dr. Abraão, é um médico, um pediatra renomado, que atua na cidade de Pato Branco. E eu lembro até hoje que nós sentamos na frente do médico e ele disse assim para nós: antes de saber sobre o filho, vamos saber como está a mamãe. E ali ele olhou para a Rosângela e fez várias perguntas para entender como é que está a mãe. Eu achei aquele momento marcante e foi um puxão de orelha para mim, porque eu também estava com o foco tudo voltado ao Gabriel, ao filho. Mas a mãe também tem as suas necessidades, a mãe também tem o seu momento. E que momento que ela se torna mãe, você disse agora há pouco. Então, agora, especificamente para as mães que estão nos assistindo no nosso Mente Brilhante, como conciliar de maneira agradável, harmoniosa, independente das críticas ou dos elogios, ser mãe e atuar profissionalmente? Como concilia tudo isso? Bom se tivesse uma receita mágica, né? Dá para falar da tua experiência, né? De como você fez, aonde você se sentiu bem, aonde você não se sentiu tão bem. Eu acho que o principal, assim, tem muita gente sempre falando, né? As mães falam, as pessoas ao teu redor falam, os parentes falam, né? Todo mundo quer dar dicas de bom coração, né? Mas eu acho que o principal, assim, para a mãe se sentir segura e bem, é traçar na cabeça da mãe o que ela acha que vai dar certo. Você acha que tem uma intuição materna ali, na forma de agir? Eu não sei se é intuição, mas talvez seja, né? Mas uma coisa que eu tinha muito certo para mim, desde antes da ela nascer, é que eu colocaria ela na escola. Isso estava na minha cabeça. Ela vai para a escola. E foi algo que eu não sofri deixando ela na escola, ela não sofreu na adaptação. E por mais que várias pessoas falavam assim, mas deixa ela em casa, segura ela mais um tempinho. A minha mãe falava, mãe, ajuda a cuidar. Não é essa a questão. Eu falo que não faltaram pessoas para ajudar a cuidar dela. A minha sogra poderia cuidar dela, a minha mãe poderia cuidar dela. Eu e o meu esposo mesmo, nós temos horários flexíveis hoje. Se eu quisesse ficar com ela o dia inteiro em casa, eu ficaria. Mas só quem fica 24 horas por dia com uma criança sabe o que é cuidar de uma criança. E aí não tem aquela coisa de falar assim, a mãe não cansa, o pai não cansa. Cansa, gente. Cansa, é um looping infinito. Você passa 24 horas por dia fazendo a mesma coisa, principalmente quando eles são bem bebês. Você troca a fralda, dá mamar, troca a roupa, dá banho e é 24 horas por dia. Não tem um momento que você fala assim, tchau, agora eu vou embora, né? E deixa a criança. Então esse momento que ela fica na escola, que eu acho que é o principal, assim, tá me ajudando muito a conciliar e a retomar de verdade a questão do meu trabalho. Eu sei que ela está lá, ela vai ficar lá até as 5h30, que é o horário que eu busco ela. Eu busco ela às 6 quando eu preciso. Então eu largo ela 1 e eu busco às 5h30. Ela está bem cuidada, convivendo com outras crianças, né, aprendendo, participando de momentos que são legais para ela, e eu consigo me desligar e focar no meu trabalho. E a gente falou muito sobre tempo de qualidade, né? Porque, beleza, ela podia ficar com a Ayla o dia inteiro, mas
quanto desse tempo seria de qualidade. Verdade. Né? Porque até esses dias você estava trabalhando e com ela no colo e tentando fazer as coisas, ela falou assim, eu não estou me dedicando nem a ela, nem ao meu trabalho. Eu não estou conseguindo, ela está aqui do meu lado, eu estou com ela, mas as coisas não tô. Ela está olhando para o nada, ela está sozinha. Né? Então, até que ponto vale a pena eu deixar ela, sendo que eu tenho que trabalhar também, tenho minhas coisas para fazer. Então, a gente pautou muito nisso, né? De viver momentos de qualidade, tempos de qualidade, né? Com ela ali. São escolhas que e não as existe mães certo fazem, errado. E não existe certo e errado, existe o que cada um acha que está certo. Para mim funcionou isso, né? Mas pode ser que para a Gi seja totalmente diferente. Exatamente. Neste instante, nós interrompemos a entrevista, já nós voltamos para acompanhar os nossos patrocinadores. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Gi, indo lá no comportamento dos alunos, o que te frustra em relação às pessoas e o que faz você acreditar nelas? O que frustra? Eu acho que frustra a questão da expectativa. A gente cria expectativa sobre as pessoas e a gente fala bastante sobre isso, né? Como a gente cria expectativa sobre tudo, sobre todas as pessoas, né? E a gente cria uma expectativa, agora falando de aluno, falando de vida, falando de tudo, Dos né? relacionamentos. Dos relacionamentos e tal. Quando a gente cria uma expectativa sobre alguém, a pessoa nunca disse que ela supriria, né? Quem criou foi você. Então, eu acho que uma questão que no geral, assim, sobre tudo, sobre pessoas, sobre relacionamentos, até que ponto essa expectativa que você está criando é real? A pessoa te falou isso ou não, né? Acho que esse é um ponto de frustração que a gente falou bastante sobre isso, até com relação à maternidade recentemente, né? Pessoas que nós esperávamos que estariam mais próximas, mais juntas, e às vezes se afastaram, ou o contrário, né? Pessoas que a gente jamais imaginava que ia receber carinho, né? Enfim, se tornaram próximas, enfim. Então, essa questão da expectativa, essa quebra de expectativa. E qual foi a outra pergunta? E o que te encanta, o que faz você acreditar no ser humano? Realmente saber que existem pessoas boas, existem pessoas que realmente têm um coração bom e querem o nosso melhor, querem o nosso bem, querem fazer as coisas dar certo, torcem pela gente verdadeiramente, porque é difícil encontrar pessoas que torçam verdadeiramente. Então, acho que encontrar pessoas boas. Andressa, vou jogar a pergunta para você agora. O que te frustra em relação ao comportamento das pessoas e o que faz você acreditar nelas? Eu acho que a frustração é bem parecido com o que a gente falou, né? Que eu acho que é algo que a gente está vivendo um pouco juntas, assim, essa parte de criar expectativas, né? Às vezes a gente fala assim, eu achei que, mas você achou que, né? Ou a pessoa te falou que, né? Então, ou aquela pessoa nem sabia que você estava achando que... Exatamente. Então, às vezes a gente cria, às vezes não, na maioria das vezes a gente cria uma expectativa sobre algo, e isso inclui pessoas, né? E aquela expectativa ela não é alcançada. E aí, às vezes a gente fica
frustrado, bravo, né? E aí você fala assim, tá, mas a culpa é tua, né? A pessoa nem sabe que você tá assim na maioria das vezes, né? E em relação a algo que... Qual que era a segunda? Que a pessoa te ganha, que ela te encanta. Eu acho que é... Com quais comportamentos? O que ela tem que fazer para te ganhar, para te encantar? Nos pequenos gestos, eu acho. É algo tão simples, né? Sei lá, às vezes é uma mensagem, um carinho que você precisa naquele momento, a pessoa estar presente, principalmente pessoas próximas que sentem quando a gente não tá legal, né? Se colocar à disposição, tá ali do teu lado. Muitas vezes a pessoa nem tem o que te falar, né? Porque às vezes a gente tá passando por situações que a pessoa não sabe nem o que falar, mas o estar presente, estar junto, a gente sente, né? Quando a pessoa está com a gente. Acho que é isso, se fazer presente na vida da gente. Maravilha. Gisele, você é a mulher das letras. Um bom livro é aquele que... Aquele que te prende, aquele que te faz ter vontade de ler. Eu falo muito que hoje, em épocas de livros de autoajuda, a gente só lê os livros por obrigação, né? É empurrado o livro, lê porque tem que ler. E eu sou totalmente contra essa ideia de você ter que ler um livro porque alguém falou que ele é bom para você, né? Quem sabe o que é bom para você, nem você sabe. Então, o bom livro é aquele que de fato faz você ter vontade de ler. Hoje temos muitos best-sellers, por exemplo, que eu detesto. Eu sou crítica com relação a isso. Eu compro um livro ali, nas primeiras páginas eu não gostei, eu não empurro, eu não continuo lendo porque é o fulano que escreveu. Eu gosto de ler coisas que realmente me façam sentido para mim. Então, hoje a gente fica muito se comparando. Ai, fulano leu tal livro. Eu gosto de livros que me prendam. Legal. Mas você busca entretenimento ou conhecimento ou todas as coisas? Eu mesclo bastante. Eu não tenho um tipo de leitura só em específico. Eu acredito que as pessoas hoje, elas vivem muito nesse contexto do autoajuda, do negócios, empreendimento, você ter produtividade, você ser, enfim. E aí a gente esquece que é na ficção, que é na literatura que você abre o teu caminho, né? Que você abre a tua criatividade e tal. Então eu acredito que deva existir um equilíbrio e que a ficção é uma ponte que nos desprende um pouco do mundo que a gente vive para nos dar um pouco mais de liberdade criativa. Às vezes, se você está só lendo os mesmos tipos de livros, você está preso num mundo tão igual, né? Quando você sai dessa jornada e você abre um pouco o olhar, até falo muito para o Alexandre, falo assim, leia outros tipos de livros, leia outros tipos de histórias, porque você está só lendo a mesma coisa, parece que você está repetindo a mesma coisa. E eu falo mesmo. E aí, eu acho que tem que ter o equilíbrio entre os dois, ficção e livros reais aqui da vida real. Deixa eu aproveitar então, já que nós estamos falando de livros, hoje em dia nós temos uma percepção da superficialidade. As próprias redes sociais às vezes nos levam a não darmos uma preferência para o aprofundamento. Pode que você não encontre o conhecimento suficiente que vai te levar num outro nível, num outro patamar, na superficialidade. É preciso dedicar tempo para se aprofundar. Quando você encontra um livro que te encanta, que aquelas ideias realmente trazem um insight diferente, aproveite para se aprofundar, para dedicar tempo ao desenvolvimento do teu conhecimento. Eu digo como um depoimento pessoal, os livros mudaram a minha vida, os livros me levaram a um outro patamar, me fizeram subir de nível. Então dedique tempo à leitura, que garanto que é um tempo que você nunca vai se arrepender de ter dedicado. Andressa, bom, você é mãe. Tem uma pergunta bem simplesinha. Que mundo você acha que a tua filha vai viver? Qual é o mundo ideal? Olha, pensando, isso era uma coisa que eu pensava antes de engravidar, né? Que tem muitos fatores hoje, pensando em sociedade, em mundo, em clima, tudo que levam muita gente para o lado de será que eu tenho filho mesmo, né? Eu pensei isso algumas vezes antes de engravidar. Será que eu vou ter filha mesmo? Porque eu vou colocar meu filho no mundo e, né, questão de sociedade, violência, tudo, né?
Mas eu acho que o mundo que eu desejo para ela, eu acho que o principal é pensando numa sociedade, né? Uma sociedade mais unida, num estilo de uma comunidade mesmo, né? Porque hoje a gente vê bastante desunião mesmo, né? Acho que o que eu desejo mais para minha filha é que ela consiga viver num mundo mais unido. Será que nós almejamos um mundo perfeito sem a responsabilidade de criar filhos mais perfeitos para o mundo? Como você vê? O mundo é mais um reflexo do nosso comportamento ou nós somos influenciados pelo comportamento mundano? Acho que as duas coisas, né? As duas coisas. Nós temos que construir um mundo melhor, né? Tem uma frase, não sei se a Gisele lembra, que dizia mais ou menos assim, que nós pensamos num mundo melhor para os nossos filhos, mas esquecemos que nós temos que entregar ao mundo filhos melhores. Você concorda com essa frase? Concordo. Tem até um filósofo que eu cito bastante nas aulas, que é o Zygmunt Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, né? Como nós vivemos numa modernidade extremamente artificial, supérflua, como os líquidos, né? Extremamente voláteis, que mudam o tempo todo, né? Antes nós acompanhávamos os nossos avós, até mesmo os nossos pais, eles nasciam, viviam, cresciam e morriam no mesmo lugar, faziam as mesmas coisas, estudavam na mesma escola, casavam com alguém que da comunidade. Da rua. E hoje a gente vê um mundo muito, né? Principalmente por conta disso aqui, né? A gente tem um mundo muito mais tecnológico, desenvolvido, enfim. Só que isso aqui, ao mesmo tempo que nos aproxima, nos separa, né? Quantas famílias a gente vê no almoço, às vezes no restaurante, você para olhar, você olha, o pai está no celular, a mãe está no celular, a criança está no tablet, né? Será que essa é a realidade que a gente quer trazer, né? Pessoas que não conseguem conversar nem mesmo enquanto fazem as refeições, enquanto partilham as refeições. Então, Dentro daquela frase que você está próximo dos distantes e distante dos próximos. Exato. Então, até que ponto estamos próximos, né? Até que ponto nós falamos muito sobre criação de filhos, sobre violência. Até que ponto nós realmente estamos criando os filhos para que eles vivam para o mundo, né? Se não para as telas, não para o celular, não para... Enfim, isso é uma reflexão que eu tenho constantemente, especialmente por conviver com adolescentes que estão 12 horas por dia no TikTok, né? Esses dias um aluno me falou que ele ficou 12 horas no domingo no TikTok. E aí eu falei assim, meu Deus, 12 horas, o que você fez nas outras 12? Se você dormiu 8, você ficou 4 horas assim mexendo no celular. Comeu e tomou banho. Comeu e tomou banho, é isso. Massa. E olha lá, comeu mexendo, né? né? Então, assim, a gente fica assustado um pouco assim com o que está acontecendo, sabe? O Augusto Cury diz que crianças que são viciadas em redes sociais, elas são tão viciadas como aquele que é viciado em álcool e em drogas. Comprovado. Então é um grande perigo, né? Quer falar um pouco sobre o casamento, a vida conjugal, o esposo? O que você fala de tudo isso? Porque hoje vocês têm uma família. Sim. Como que é essa convivência? Como foi? Na expectativa? O que você pensa em relação a tudo isso? Acho que o ano passado foi um ano de grandes mudanças assim, para a nossa vida, né? Nós tínhamos planos de engravidar, né? A Ayla foi planejada, né? Mas ela se adiantou um pouco. O plano, a gente imaginava assim, que eu ia engravidar no segundo semestre, eu engravidei logo no início do ano. A gente construiu uma casa em 5 meses, 6 meses, né? Então, a casa foi construída super rápido, a gente se mudou e 15 dias depois a Ayla nasceu. Eu morei na obra durante esse tempo, porque eu morava atrás e a obra era na frente. Então, foi um ano, assim, parece que eu vivi 5 anos em um, assim, de tanta coisa que aconteceu. De grande intensidade. Casou também? Casei final do ano. A gente fez o batizado e o casamento da Ayla junto, né? Porque também tem um protocolo para você batizar, você tem que ter um casamento oficializado. Não, né? não precisa mais. Não precisa. Os padrinhos precisam ser casados. Os padrinhos eram casados. Foi por isso que eu escolhi. Brincadeira. Mas eu acho que... Mas a convivência conjugal ficou mais energizada, menos? Como que foi em todo esse turbilhão de coisas? O Luan, além de meu esposo, ele é meu sócio, né? Então a gente convive no trabalho e em casa.
E foi um ano mágico para nós. Não teve, eu falo que acho que tiveram assim alguns dias bem esporádicos que a gente reclamou da obra, né? De forma geral, mesmo tendo que passar, a gente quantas vezes coloquei sacola no pé para conseguir passar pela obra, porque era barro, chuva, né? Mas a gente sempre tentou olhar isso como aquele projeto da casa que estava no papel há 2, 3 anos, que fazia já que o projeto estava pronto. A gente conseguiu, com a ajuda de várias pessoas, colocar ele em prática, sabendo da chegada da Ayla, né? Então, foi um ano, assim, muito bom, apesar de todo o estresse que é uma obra, apesar de tudo que acontece na gravidez, né? A gente se uniu mais ainda e com a chegada da neném, muda, né, a casa da gente se transforma em outra, não é mais a casa que você tinha antes. E assim, o Luan, ele é um excelente companheiro, ele me ajuda em tudo, com a neném, pode com a casa. Pode olhar para a câmera ali e diga para ele. Maravilhoso! Mas ele me ajuda em tudo. E aquela questão, né, não sei nem se eu posso chamar de ajuda, né, porque é algo que no momento que eu escolhi estar com ele, uma das coisas que eu sempre busquei é alguém que estivesse ao meu lado em todos os momentos da minha vida, né? E não uma pessoa que estivesse junto comigo só quando as coisas fossem fáceis, né? Então, quando a gente escolhe alguém para estar junto, você tem que saber no momento que você está escolhendo, né? Eu quero alguém que esteja comigo em todos os momentos da minha vida. E é isso, né? Não é nem ajuda, né? A gente tem mania de falar ajuda, né? Não, ele faz a parte dele. É um parceiro. A Gi provavelmente tem maior dificuldade de descrever o esposo dela, porque ele está aqui, ele nos ajuda a produzir o Mentes Brilhantes. E o esposo dela é meu filho. Então, pode falar olhando no olho. Exatamente. Então diz aí, Gi, do fundo do teu coração, faça uma breve descrição do esposo Alexandre. O nosso relacionamento é muito leve, muito tranquilo. Eu falo que ele é a calma da minha vida, né? Porque quando eu tô no auge ali do estresse, ele que acalma, que dá calma aí, pera lá, enfim. É o meu maior incentivador para tudo, para que tudo dê certo. Inclusive agora com a chegada da Isis tem muitas apreensões, muito medo, e ele fala, não, fica tranquila, vai dar certo, vai funcionar e tal. E bem nesse ponto que a Andressa falou, ele não me ajuda, ele faz a parte dele, mas eu sei que o fato dele fazer a parte dele é um privilégio que eu tenho, porque muitas mulheres ficam sozinhas, não tem esse apoio dentro de casa, então ele faz a parte dele. Quando ele sabe que a casa está desorganizada, que eu vou me estressar com isso, ele vai lá e ele organiza, faz a parte dele realmente assim, dentro do contexto ali da vida. É o nosso acordo que a gente tem, né, de sempre se ajudar, de sempre estar juntos. Eu sei que ele vai cuidar da Isis tanto quanto eu, né, que ele vai fazer a parte dele, que ele vai se dedicar para que ela cresça bem, enfim. Ele me incentiva no trabalho também, que é muito importante para mim, né, porque eu tenho equilíbrio, eu me cobro muito, então a gente sempre dividiu tudo e eu sempre me cobro para poder fazer a minha parte, entregar tudo, enfim, e ele me incentiva, não, você vai conseguir, você vai dar conta, não, eu fico com ela, vai dar certo, a gente não sabe se vai dar, talvez não dê, mas o fato daqui um tempo, mas o fato de sempre ficar ali, não, fica tranquila, vai dar certo, a gente vai fazer dar certo, as coisas vão funcionar, é o que é muito bom. Tem uma coisa que o Luan sempre fala, que eu acho que encaixa nisso que a Gi falou agora, que é quando você pensa no bem-estar do outro, quando você se preocupa com o outro, quando você quer ver o outro bem, isso acontece, né, de forma recíproca, o relacionamento ele anda de uma forma muito natural, né? Porque se você está só preocupado com você, como você está se sentindo, o que você vai jantar, o que você precisa, como você quer as coisas, é difícil, né? A partir do momento que você pensa no outro, o outro pensa em você, as coisas fluem de forma natural. Verdade. Bom, pela descrição da Gi em relação ao Alexandre, espero que parte desse esposo que você se tornou seja também uma contribuição minha como pai na formação dos teus primeiros passos. E já aproveito para desejar a você que você seja esse pai extraordinário que a Gi tem a expectativa e que você possa ser muito feliz nesse novo momento da vida de vocês com a chegada da Isis. Mensagem. Imagine que você tem todas as redes sociais, as grandes redes de televisão à tua disposição e você precisa dizer algo para o mundo. Ai, não vou conseguir. O que é que você diz? O que é que você diz?
Não. Consegue sim, pense lá, Não pense consigo, lá. eu sou muito ruim com isso. Não consigo Você passar pode uma resumir mensagem. numa frase que te inspira, se você quiser. Vá pensando enquanto nós vamos preenchendo com qualquer coisa aqui, enquanto eu agradeço o britador da Alroz, a Embreagens Aguicope, a Bela Forma, enquanto eu agradeço todos os nossos patrocinadores. Deixa eu ver que eu esqueci de alguém aqui também. Lindelli Atacado e Varejo. Eu acho que não é uma mensagem para o mundo, mas é uma mensagem para eu do futuro. Que eu consiga criar e educar a minha filha para que ela seja um bom ser humano. Acho que essa é a mensagem para a Andressa do futuro, para eu olhar hoje e falar consegui. Assim, olhar para trás e falar o que eu imaginava deu certo. Bom, ser a melhor mãe e poder construir um ser humano eu acho que a melhor mãe é difícil, né? A melhor mãe possível para construir um ser humano que faça diferença no mundo depois. Gi, esse é o desafio para você também. O mundo inteiro está te ouvindo agora. Qual é a tua mensagem forte? É de direção. Por mais que eu saiba muitas frases, por mais que eu esteja sempre falando de várias frases bonitas, inspiradoras, parece que tudo tão clichê e tão vazio, né? Quando a gente pensa numa mensagem inspiradora, não existe uma única mensagem, mas tem um lema aí que eu falo muito na vida, assim, né? Que é uma frase da Alice no País das Maravilhas, que é: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E hoje eu quem é essa frase? Da Alice no País das Maravilhas. Legal. E ela fala bastante. Antes, essa frase ela tinha um significado muito certo. Eu sabia o caminho que eu queria chegar. Só que com a chegada da Isis, assim, o meu caminho já não é mais o mesmo. O que eu busco já não é mais o mesmo. E que a gente consiga perceber isso ao longo da vida, né? A gente não precisa querer uma única coisa sempre, mas perceber que essas mudanças acontecem e como estão acontecendo. Antes eu queria muito dos bens materiais, das viagens, de conhecer coisas, lugares. E hoje acho que a chegada dela com saúde já é um caminho muito forte, que é o que eu quero, que ela esteja bem, que ela cresça bem. Então as coisas mudam, os caminhos mudam, mas que a gente saiba onde que a gente quer chegar sempre. Maravilha! Vocês viram como é bom conversar com mentes brilhantes. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Acho que não. Você se dá por satisfeita com a nossa conversa no Mentes Brilhantes? Sim. Acho que falamos sobre tudo. Falamos um pouquinho de tudo. Chegou à conclusão que eu fui eficaz. Você também, Gi? Sim. Então eu chego à conclusão que conduzi bem a nossa conversa. Querem fazer uma propaganda, assim, bem resumida das atividades de vocês? Fiquem à vontade. Vou começar então com o nosso dupla, pode ser? Se vocês querem, né, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a nossa vida, nosso dia a dia, nossas rotinas, nossos desafios, perrengues, coisas engraçadas, tudo que a gente passa, sigam-nos no Dupla Daí. É um perfil que fala um pouco sobre tudo, é um mix de tudo. Postamos todos os dias, né? Todos os dias estamos com afinco nas redes, sempre buscando interagir com as pessoas da melhor forma possível. Quitanda do cereal. Vai? Eu não sou boa com isso. Boa sim! Aproveite. Vai lá. Então, um dos meus negócios, né, é a Quitanda do Cereal. Nós temos um empório natural, onde nós temos produtos a granel, suplementos, toda a parte de encapsulados. Então, quem não conhece ainda, convido vocês a conhecer. Também estamos nas redes sociais, Quitanda do Cereal. A nossa loja ela é localizada na Avenida Tupi, em frente a Tupi Embalagens, próximo ao bodegueiro, né, para ficar mais fácil para vocês se situarem. E além disso, a gente tem a Brinca Mais também, né? A Brinca Mais. Que é uma empresa minha, da Gi, do Luan e do Alexandre. Nós trabalhamos com locação de brinquedos infantis, mas não são aqueles brinquedos grandes, né, infláveis, são aqueles brinquedos que cabem dentro da sua casa, mas que a criança usa por um período muito específico, né? Ela usa por 1-2 meses e deixa de usar. Então nós trabalhamos com locações desses brinquedos. Também, se quiserem seguir nós nas redes sociais, é Brinca Mais PB. Isso aí. E por fim, por último, mas não menos importante, amo redação, amo matemática, escola de aulas particulares.
O nosso foco é sempre o desenvolvimento do aluno, criar alunos com consciência de verdade, alunos que consigam ser reflexivos e bons para esse mundo. Então, muito mais que um conteúdo para a escola, a gente busca que esse aluno realmente se desenvolva como um todo, tenha habilidades comunicativas, de raciocínio lógico, enfim. Então, entre em contato conosco para ter aulas particulares de redação, matemática, língua portuguesa. E para os pequenininhos também, né? Para os pequenininhos temos também, é verdade. Temos atendimento de alfabetização, auxílio nos sistemas de casa. São marqueteiras mesmo, essas meninas. Não dá para dar chance. Deu espaço, foi 5 minutos. Não dá para dar chance. Olha só, Andressa, Gisele, a Bela Forma está presenteando a vocês. Antes de alcançar o presente, eu vou fazer um breve comercial da Bela Forma. Ela é fonte de saúde e bem-estar para toda a família, para a família brasileira, porque eles distribuem no Brasil inteiro. A Bela Forma atua no ramo de Nutra e Nutricosméticos, com distribuição de produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos orais para a sua saúde e bem-estar. Tem bom atendimento, tem qualidade, tem honestidade, que são valores importantes para a Bela Forma. Ela está em Pato Branco e você pode seguir lojabelaforma.com.br para conhecer toda a linha de produtos. Está aqui o teu presente, Andressa. Lá do Joy, da Bela Forma. Está aqui, muito Gi. obrigada. Obrigado. Eu vou fazer assim, vou estender uma mão para cada uma de vocês para fazer a nossa despedida. Obrigado de coração. Obrigada. Nos siga aí no Mentes Brilhantes. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agicop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino.